É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos têm a revista, têm o livro de apoio, têm o vídeo do comentarista da lição. Então nós não iremos chover no molhado aqui. Nós estamos trazendo subsídios complementares. A lição é esta proposta do portal Escola Dominical. E para os irmãos não perderem o fio da meada, nós aconselhamos os irmãos a lerem o texto de apoio de nossa autoria, que é publicado no portal Escola Dominical. Além deste texto, o site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, ele também disponibiliza 4 ou 5 outros textos desta mesma lição. Além desta lição, o site do portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão tendo alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Lá no site, o acesso é para os cadastrados e o cadastramento é gratuito. Não respondemos perguntas aqui nos comentários do canal do YouTube. Também, durante a semana, disponibilizamos dezenas de videoaulas, textos de apoio, slides, aí da internet, de todas as lições das faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical, como da editora Betel, da editora Central Gospel, o programa de educação continuada, cristã continuada. Nós disponibilizamos isto nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Os irmãos encontram no site do portal os atalhos com esses links. E também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, onde o irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, aurirá informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores, dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, nas proximidades, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja se reúne e ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios. E o nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, na capital da República, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e que foi o relator da comissão especial que aprovou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje, no terceiro bloco do trimestre, em que estamos estudando a parte prática da epístola, aos Efésios, nós iremos estudar hoje o trecho de Efésios 4:17 até 6:4. O final do capítulo 4, o capítulo 5 e o início do capítulo 6. E o título da nossa lição é A Conduta do Crente em Relação à Família.
embora o título da lição seja a conduta do crente em relação à família, que envolve o capítulo 5, versículos 22, até o capítulo 6, versículo 4, na verdade nós vamos estudar aqui desde o começo do capítulo 5. Aqui, acho que pela exiguidade do tempo e o número de lições, são 13 lições, a verdade é que nós tivemos aqui alguns intervalos aí sem estudar. Nós estudamos semana passada, da lição 4, versículos 1 ao 6. Do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 16, não foi tratado. Nós fizemos até um apêndice, né, que publicamos junto com a lição passada, para tratar da parte de Efésios 4, 7 até 16. E agora nós temos um hiato também aí. Quando a gente vai falar sobre a conduta do crente em relação à família, começa no capítulo 5, versículo 22. Então, o tema do capítulo 4, 17 até o 5, 21, também não tem nenhuma lição. Para fazer um outro apêndice, nós preferimos colocar essa parte na lição 12, porque a lição 12 fala a conduta do crente em relação à família. Então, na verdade, nós vamos aqui tratar do tema da lição, mas de dois outros temas. A respeito da santidade cristã, que é o tema que é tratado dos capítulos 4, 17 até o 5, 21. Depois nós entramos na conduta do crente em relação à família, que é do capítulo 5, 22 até o 6, 4. E falaremos rapidamente também sobre a conduta do crente no trabalho, no mundo do trabalho, que é o tratado nos capítulos 6, versículo 5 até o versículo 9. Também é outro pedaço que não foi tratado. Já que nós estamos estudando a Epístola aos Efésios, irmãos, nós precisamos estudar a Epístola toda. Ela não é tão grande assim, então essas passagens nós vamos tratar. Então hoje nós vamos falar da conduta do crente em relação ao mundo e à sociedade, a conduta do crente em relação à família e a conduta do crente em relação ao mundo do trabalho. Então, esses dois trechos que não foram tratados em nenhuma lição, nós vamos tratar agora nesta lição, né? E vamos começar, então, com a conduta do crente em relação à sociedade, em relação ao mundo, que é de Efésios 4, 17 a 5, 21. O apóstolo Paulo diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. O apóstolo Paulo volta agora, mas na parte prática, a falar de que nós temos uma nova vida em Cristo. Talvez, por causa disso, não tenha sido feita uma lição, já que quando nós estudamos o capítulo 2, nós vimos a conduta dos gentios conduta dos gentios sem Deus, que foi a lição de número 6. Mas, na verdade, nós temos que entender agora que quando Paulo mostrou que a vivificação em Cristo nos faz nascer de novo, nos faz ser uma nova criatura, agora ele vai aplicar isso. E ele fala claramente
que nós não devemos andar como andam os outros gentios, aqueles que não creram em Cristo, os incrédulos. Nós já vimos que o gentio representa, figura na Bíblia, o rebelde contra Deus. Nós não podemos andar como andam os outros. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. E como é que andam os outros gentios? Como é que andam os incrédulos? E o apóstolo Paulo aqui nos faz uma descrição lapidar da vida. Ele diz assim, que eles andam na vaidade do seu sentido. E aí nós nos lembramos claramente do que nos ensina Salomão no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, nós vemos Salomão falando sobre a vida debaixo do sol. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele analisa a vida deixando de lado o fator Deus. O que seria a vida no aspecto puramente horizontal? Desprezando-se Deus. É o que nós chamamos de secularismo. E o que diz Salomão? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Se a vida for tomada num aspecto puramente horizontal, sem se levar em conta a eternidade, é tudo vaidade, é tudo vazio, é tudo sem sentido. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem não crê em Jesus, quem não tem as perspectivas da salvação, da eternidade com Deus, vive uma vida vazia. Porque no homem, e o próprio Salomão escreve lá em Eclesiastes 3:11, Deus pôs a eternidade no homem. E a eternidade só pode ser preenchida pelo eterno. E o único eterno é Deus. Nós temos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. E quando Deus não está presente, quando nós não somos templo santo no Senhor, nem morada de Deus no Espírito, que é a situação dos incrédulos, daqueles que não pertencem à igreja, eles vivem na vaidade do seu sentido. Eles não enxergam, eles estão cegados pelo Deus deste século. Paulo diz que eles estão entenebrecidos no entendimento. Quer dizer, o entendimento deles está em trevas. Não brilha a luz do Evangelho de Cristo. Porque eles não conhecem a Deus, são ignorantes. Eles são duros de coração. E por não ter sentido a vida, eles se entregam à dissolução e cometem toda a impureza. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele vai mostrando que tudo que ele foi buscar sentido na vida, nas riquezas, no poder, no prazer, na fama, no domínio intelectual, nada disso foi suficiente para ele. Nada fez sentido. E é por isso que o mundo está na situação que está. Paulo, ele também faz uma descrição do mundo sem Deus em Romanos capítulo 1, onde ele vai mostrando que um abismo vai chamando outro abismo e que o homem vai cada vez mais se aprofundando no pecado. E Paulo diz aqui, por causa deles perderem o sentido da vida, eles cometem toda impureza. É por isso que o cristão não pode de jeito algum viver como vive o mundo. Porque ele tem sentido na vida, ele sabe que está caminhando para o céu. Ele sabe, ele já viu
o reino de Deus. Ele nasceu de novo. E quem nasce de novo vê o reino de Deus. Percebe que este mundo está caminhando para a destruição. Percebe que é preciso reconhecer que Jesus é o Salvador, confessar os seus pecados e passar a viver debaixo da orientação do Espírito Santo, que nos traz a vida que nos foi ganha por Cristo na cruz do Calvário. Aí nossa vida tem sentido. Aí nós sabemos para onde estamos indo. Aí nós somos gratos a Deus. Desfrutamos do amor de Deus, das bênçãos espirituais. Já estamos nos lugares celestiais em Cristo. E iniciamos a nossa peregrinação terrena. No livro de John Bunyan, O Peregrino, isso fica bem claro. Cristão, ele primeiro vê uma luz. E ele percebe que está na cidade da destruição. E resolve abandonar a cidade da destruição para ir até o céu. E é este o livro. O livro mostra esta caminha, esta viagem, o progresso do peregrino. Como ele sai da cidade da destruição e vai até o céu. Mas há muitos crentes hoje que não têm visão alguma espiritual. Voltaram à prática do pecado e hoje cometem toda a impureza. Mas Paulo diz assim, olha, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao homem, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos um novo homem. Nós temos que abandonar o velho homem. E aqui o apóstolo Paulo dá a ideia da vestidura, né? A imagem da vestidura. É como se eu trocasse de roupa. Eu me despojo do velho homem e me revisto do novo homem. Este novo homem é esta nova criatura. E eu não posso mais ter contato algum com esse contrato passado. Nós somos nova criatura. Paulo diz o quê? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu preciso me despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. E este novo homem é segundo Deus. Anda de acordo com o Espírito Santo, faz a vontade de Deus, não vive pecando. Ele é criado em verdadeira justiça e santidade. E Paulo começa a elencar algumas coisas que este novo homem, o que significa se despojar do velho homem e se revestir do novo. Primeiro, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. O novo homem não vive mentindo. O novo homem deixa a mentira. A mentira, irmãos, é algo que é próprio do diabo. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio. E Jesus disse que o diabo não tem nada nele e ele nada no diabo. Se eu sou uma nova criatura criada em verdadeira justiça e santidade, eu não tenho nada com a mentira. Eu preciso deixar a mentira. Irmãos, é muito triste vermos muitos homens hoje que se dizem cristãos e que mentem descaradamente. Não falam a verdade. Pregadores do evangelho. Outro dia eu conversava com um irmão que andava com um pregador muito famoso aí e diz, o senhor não está mais... Não estou mais andando com ele, irmão. Não dá, ele mente muito.
É muito triste isso. Mas a Bíblia diz que o novo homem deixa a mentira e fala a verdade. Segunda coisa, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não podemos pecar. E é até interessante, as pessoas falam, como é que diz irai-vos? Você ficar indignado, isso é natural do homem, principalmente o homem espiritual. Por quê? Porque o homem espiritual odeia o pecado, e o pecado tem se multiplicado. Então é natural que eu e você fiquemos indignados quando vemos a prática do pecado, quando vemos a injustiça. A Bíblia diz que quem tem o amor de Deus não folga com a injustiça. Um verdadeiro servo de Deus, ele não é indiferente a uma injustiça, a uma situação de pecado. Ele fica indignado, mas ele não pode pecar por causa disso. Quando eu vejo uma injustiça, eu não posso pecar para tentar consertar aquela injustiça. Não posso me vingar de alguém porque alguém fez uma injustiça comigo. É por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A indignação é própria de quem tem a natureza de Cristo. Lembrem-se de Jesus se indignando sempre contra o pecado. Seja por palavras, olha o sermão de Jesus contra os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, seja por atitudes, veja Jesus com os mercadores do templo, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Na sua indignação. Nós devemos ser assim. Terceira coisa que Paulo diz aqui, que nós devemos ter nesta vida do novo, nesta nova vida, não devemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Irmãos, devemos vigiar, porque a Bíblia diz que ele vive, o diabo vive como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E quando ele não vem como leão, ele vem como uma serpente. Devemos ter cuidado, não devemos dar lugar ao diabo nas nossas vidas. Não devemos vacilar e permitir que o diabo nos faça ceder às suas tentações e às suas persuasões. Devemos ter discernimento espiritual, devemos estar sintonizados com o Espírito Santo, que nos fará lembrar as palavras do Senhor e que nos dará força. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não devemos dar lugar ao diabo. Quarta coisa que Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. A nova criatura, o servo de Deus, ele trabalha, ele adquire o seu sustento pelo trabalho. Ele não usa do furto, não usa do estelionato, não usa da apropriação indébita. Ele não toma o que é dos outros para sobreviver ou enriquecer, mas ele vive do fruto do trabalho das suas mãos. Inclusive, não só para si, mas para repartir com quem tiver necessidade. Não é alguém que visa o enriquecimento próprio, mas alguém que dispõe a colocar o seu patrimônio a ajudar o necessitado. A quinta coisa que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ter este comportamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O cuidado nas palavras, no falar. Não é só não falar palavrão. Não se pode falar palavras obscenas, palavras de baixo calão,
E, infelizmente, nós estamos vendo hoje muitos crentes que são bocas sujas, falam um linguajar chulo, indecente. Não. Mas não é só a palavra, é toda e qualquer palavra que não seja construtiva. Palavra que não sirva para a edificação. Quando você faz uma crítica querendo humilhar uma pessoa, quando você pode usar palavras bonitas, mas quando você ataca as pessoas querendo humilhá-las, querendo magoá-las, quando o que você disser não contribuir para o bem daquela pessoa, não deve ser falado. Nós só podemos ter palavras que edifiquem, que construam, que ajudem as pessoas. Sexta coisa diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo, lembrando que nós vimos que nós devemos andar com humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos em amor uns aos outros, como nós estudamos na lição passada, o apóstolo Paulo aqui ele diz o seguinte, olha, não entristeça o Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa, como pessoa tem sentimento. Ele não pode ser entristecido. Se ele for entristecido, ele se afasta de nós. Na verdade, nós nos afastamos dele também. E para tomar cuidado para que a gente não entristeça o Espírito Santo, veja que nós temos um sentido na vida. Nós estamos caminhando para o céu. Nós almejamos a glorificação. E quem é nosso companheiro aqui é o Espírito Santo. Então nós não podemos entristecê-lo, precisamos estar com ele próximo, porque é ele que nos guia em toda a verdade, é ele que nos ensina, é ele quem nos faz lembrar o que Jesus ensinou. Então não podemos entristecê-lo. E como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? Quando nós tiramos de nós, do meio de nós, de dentro de nós e da igreja. Nós tiramos toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, todas as blasfêmias e toda a malícia. Tudo isso tem que ser retirado, né? Aos poucos. Essa é a escória. Temos de tirar do nosso meio toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias. E toda malícia. Isso tem que ser retirado de nós. Isso faz parte do velho homem. Mas temos que nos perdoar uns aos outros e sermos benignos e misericordiosos. Por que isso? O apóstolo diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o que nós percebemos aqui? É que nós temos que imitar a Cristo. E aí nós lembramos do mandamento do Senhor Jesus. Amai-nos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos imitá-lo. Fazer o que ele faria. Se todas as vezes nós pensarmos no que Jesus faria no nosso lugar, nós sempre iremos acertar. Sempre iremos fazer a vontade de Deus. Agora, o amor que nós devemos andar, diz o apóstolo Paulo, é este amor sacrificial.
Jesus se sacrificou por nós em oferta e sacrifício a Deus. Nós temos que estar dispostos a nos sacrificar pelos irmãos e por Jesus. É essa a disposição. Isso os judeus chamavam de santificação do nome de Deus. Quem santifica o nome de Deus é quem vai ao martírio, dizem os judeus. E nós temos que estar dispostos a ir ao martírio, a nos entregar em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, agradar a Deus. Tudo que eu fizer é para agradar a Deus. E o apóstolo continua dizendo, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. A nossa conduta não pode ser guiada pela impureza e pela avareza. E o que nós temos no mundo hoje? No mundo hoje nós temos isto. Nós temos prostituição, impureza e avareza. O amor ao dinheiro. O prazer e o dinheiro andam juntos. E o que é pior, entre os que cristãos se dizem ser, hoje há uma licenciosidade moral muito grande entre os que se dizem cristãos. Nós vemos aí, casam, descasam, casam, descasam. Já há lugares onde não se pode sequer repreender alguém que casa, divorcia e casa de novo, fora dos casos bíblicos, estando em adultério público e notório e continuado, em verdadeira vida de escândalo. Há alguns lugares, algumas resoluções eclesiásticas que proíbem as pessoas até de repreender quem vive assim. Mas Paulo diz que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que imita a Deus, nem nomeia a prostituição e a impureza. E a avareza. E o que é aí a teologia da prosperidade, senão a apologia da avareza? As pessoas indo a Cristo para terem dinheiro, amando o dinheiro. Mas Paulo diz que isto não convém a santos. Nem parvoíces, nem torpezas, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Quantas coisas! Hoje já tem piadinhas gospel, stand-up gospel. Pessoas que fazem brincadeiras, pessoas que fazem troças das coisas sagradas. Isso não é comportamento de crente, irmãos. Paulo está dizendo. E ele vai mais além, ele diz, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É o que nós estávamos dizendo, nós não somos mais filhos da desobediência, nós agora obedecemos a Deus. E o apóstolo vai mais além, ele diz, portanto não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, não podemos ser companheiros destas pessoas, não podemos assimilar as condutas destas pessoas. Hoje, a título ou a pretexto de modernização, de atualização, nós estamos deixando entrar nos próprios cultos, nas liturgias, costumes, hábitos e práticas
do mundo. Ah, é uma questão de progresso, entre aspas, de modernização, entre aspas. Não, irmãos, é mistura de luz com trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Nós somos filhos da luz. Portanto, não podemos ser companheiros. Isto não quer dizer que nós vamos comprar uma fazenda e ficar isolados da sociedade. Não. Como fazem os amishes, por exemplo. Não vamos fazer isso. Mas não sejamos companheiros, não tenhamos comunhão. Ser companheiro é comer pão. E isso, na linguagem hebraica, é ter comunhão. A refeição ela é algo sagrado. Por quê? Porque ali todos comem e bebem a mesma coisa. E comer e beber juntos é mostrar comunhão. Não podemos ser companheiros. Não podemos ser participantes destas atitudes. O próprio Paulo diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Não sejamos enganados pelo mundo. Não copiemos o mundo. O salvo, ele é diferente. E nem faça escondido. Porque Paulo diz: todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. E aí Paulo diz o seguinte: a luz toma. Ela mostra tudo. E aí Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos da iluminação de Cristo. Não podemos dormir, irmãos. E quem está copiando o mundo, está se envolvendo com o mundo, corre o risco de perder a salvação. Diz Paulo: vede prudentemente como andais, não como nécios. Lembrando que nécio, tolo, na linguagem da Bíblia, principalmente lá em Provérbios, é o que incrédulo, é aquele que não obedece a Deus. Então, remindo o tempo por quantos dias são maus. Então nós temos que aproveitar o tempo, irmãos. Hoje muitos não estão tendo uma boa vida espiritual porque não aproveitam o tempo. Infelizmente, gastam muito do seu tempo com coisas inúteis e deixam de lado elementos importantíssimos, que é, por exemplo, a oração, a meditação nas Escrituras. Então, estas coisas estão sendo negligenciadas. Nós devemos saber qual é a vontade do Senhor, nos enchendo do Espírito e não se embriagando com vinho. E aqui não é só o sentido literal que Paulo fala, mas também o sentido de não ficar preso com as coisas desta vida, procurando satisfação com coisas desta vida, mas nos aproximando cada vez mais de Deus e nos sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Esta parte, então, é a primeira, como nós devemos nos comportar com relação à sociedade, com relação ao mundo. Agora nós entramos na parte propriamente da lição, quando nos fala sobre a conduta do crente na família. Aí vem a questão dos deveres domésticos, que envolve o capítulo 5, 22 até o 6, 4. E aqui, Paulo vai fazer uma analogia entre o casamento e a união de Cristo com a igreja, que é figurada esta união pelo casamento. Tanto que
a Bíblia chama o encontro de Jesus com a igreja nos ares de bodas do Cordeiro, né? Que a festa de casamento. Depois do tribunal de Cristo, nós teremos a festa de casamento entre Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo, ele vai falar do relacionamento conjugal e do relacionamento entre pais e filhos. Porque a família é uma instituição criada por Deus. E a família é o reflexo do céu. Se nós formos observar as duas analogias, os dois tipos de relacionamentos que existem na família, reproduzem o relacionamento que existe no céu. O relacionamento conjugal, o próprio Paulo diz que é a analogia da união de Cristo com a igreja. Está lá em Efésios 5:32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, há um paralelo aqui, e é muito importante nós entendermos esta analogia para bem nos comportarmos como cônjuges, como marido, como mulher. E também a gente entende porque o diabo procura hoje confundir o que é o casamento, porque procura detratar o casamento, porque as pessoas não sabendo o que é o verdadeiro casamento, como é o verdadeiro casamento, não vão entender qual é o relacionamento de Cristo com a igreja, qual é o nosso relacionamento com Cristo. Os irmãos percebam aí a sutileza do inimigo. E ele começa dizendo: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aqui lá vem os feministas dizendo: olha aqui mais uma prova do machismo de Paulo. As mulheres têm que ser sujeitas. Tem que ser sujeitas, sim. Porque, irmãos, em termos de família, o casal que forma a família pelo casamento, é assim que se forma uma família legitimamente, pelo casamento de um homem com uma mulher, é preciso que haja uma liderança. Ou será o homem ou será a mulher. Deus optou que fosse o homem. E a mulher deve se sujeitar a essa liderança. É verdade que hoje, no direito de família, por exemplo, no Brasil, nós temos no nosso Código Civil atual, o primeiro Código Civil dizia que o marido era a cabeça do casal. Aqui agora há uma liderança compartilhada. E isto não é bom, porque onde há uma liderança compartilhada não há liderança. E hoje nós temos visto quantos casos aí a imprensa noticia, de casos absurdos que o Estado tem que intervir para saber com quem fica o cachorro no fim de semana. Porque não há consenso entre marido e mulher, eles têm que ir à justiça, porque o Código Civil diz que quando não houver consenso entre marido e mulher, vá à justiça. Coisa absurda. Há um caos estabelecido na ordem legal brasileira. Mas a família é uma instituição divina, criada por Deus, e nós devemos seguir as ordens do manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Quem criou a família, quem inventou a família foi Deus, e é Ele quem diz como a família funciona. E, diante disto, é dito que precisa haver a sujeição da mulher ao marido. Mas veja bem que a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E por que nós nos sujeitamos a Jesus? E aí é que vem a riqueza bíblica que é desprezada pelos críticos das Escrituras. Não há nenhum machismo aqui. A sujeição da mulher ao marido é igual à nossa sujeição ao Senhor. E por que nós nos sujeitamos a Cristo? No texto aqui que nós já estudamos hoje, diz que Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Então nós nos sujeitamos a Cristo, porque Cristo nos amou e se entregou por nós, se sacrificou por nós.
A mulher se sujeita ao marido se o marido a ama e se entrega por ela, se sacrifica por ela. A sujeição é pelo amor, não é pelo medo, não é pela ameaça, não é pela violência. A sujeição da mulher é uma resposta à iniciativa amorosa do marido. Veja lá em 1 Coríntios, 1 de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja que o nosso amor a Jesus é resposta do amor que Jesus tem por nós e que se manifestou primeiro. Veja que lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, é dito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo tomou a iniciativa do amor, provou este amor com atitudes, e em resposta a isto, a igreja, ela ama a Deus. Pois é, a mulher é sujeita ao marido porque o marido deve mostrar esta mesma iniciativa amorosa. Então aqui, ao invés de um machismo, o que nós temos é uma exigência aos homens. O marido, ele deve tomar a iniciativa com atitudes, não é com blá blá blá, é com atitudes. Ele tem que dar a iniciativa amorosa, demonstrar o seu amor com atitudes, sacrificando-se em prol, em favor da mulher. Aí a mulher será sujeita a ele. Caso contrário, não. Não é com pontapés, com agressões, com gritos, que o marido vai conseguir a sujeição da mulher. E essa sujeição será ao Senhor. Eu não sirvo a Jesus porque Jesus me bate, porque Jesus me ameaça. Não, porque Jesus me amou e morreu por mim. É por isso que eu me sujeito a Cristo. E é por isso que a mulher se sujeitará ao marido. Aqui há um mandamento ao marido, para que ele seja simplesmente como Cristo. Olha que peso, que fardo é colocado sobre o marido. Porque o marido é a cabeça da mulher. Veja bem, o marido é a cabeça, é ele quem tem que pensar. É ele quem tem que planejar. É ele que tem que dirigir. Não está dizendo aqui que um homem tem que humilhar, bater. Porque não está escrito que o marido é o pé da mulher. Se estivesse escrito que o marido é o pé da mulher, aí eu estaria aqui agora dizendo que o marido tem que pisar na mulher, humilhá-la, fazê-la sofrer, espancá-la. Mas está dizendo aqui que o marido é a cabeça da mulher. Então, cabeça é feita para pensar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a cabeça é feita para ver. Em terceiro lugar, a cabeça é feita para ouvir. Em terceiro lugar, a cabeça é feita para cheirar. E em último lugar, a cabeça é feita para falar. O marido deve planejar, ter visão, ouvir os membros da família, sentir o cheiro da situação e então decidir. E então falar. E essa decisão, como é fruto de pensamento, de oitiva, de visão e de sentimento de situação, será uma decisão de consenso.
muitos gostam de mencionar aquela passagem de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Gostam de dizer, Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. É verdade. Mas nós vamos ver que sempre Abraão tomava decisões após ouvir Sara. Sara tinha plena liberdade de dar opiniões a Abraão. E eles sempre combinavam. Veja que no Egito, Abraão e Sara diziam que eram irmãos, porque tinham combinado isto antes. Sara que mandou que sugeriu que Abraão tomasse Agar para ter um filho dela. Abraão despediu Agar e Ismael depois que Sara falou com ele, ele não aceitou e Deus mandou que ele atendesse Sara. Tudo era combinado entre eles. Abraão não era um ditador, ele era a cabeça da mulher. Ele pensava, via, ouvia, sentia a situação e tomava decisão. Assim deve ser o relacionamento conjugal. O marido tomando a iniciativa amorosa, tendo a liderança, mas sendo cabeça, planejando, vendo, ouvindo, sentindo a situação e então decidindo. Por isso Paulo diz, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Então, aqui mais uma vez, reforçando a iniciativa amorosa do marido, que tem um objetivo, que é santificar a mulher. Aí, Jesus se entregou, morreu pela igreja, porque tem que apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É por isso que Jesus coloca os dons ministeriais na igreja, como nós estudamos no apêndice, como é tratado aqui no capítulo 4 de Efésios, que não houve lição a esse respeito. Nós aí publicamos já o apêndice, o irmão pode ver. Mas o objetivo do marido também é esse, é santificar a esposa. Lá Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, os cônjuges têm esse papel de ser um elemento, um fator de santificação do seu cônjuge. O descrente é santificado, que dirá o crente. Por isso, o marido deve ser o sacerdote do lar. Cuidar para que sua esposa e seus filhos leiam a palavra, orem, frequentem a igreja, interceda por eles. Lembre-se de Jó, intercedendo por todos os seus filhos e repreendendo a sua mulher quando ela o convida a amaldiçoar a Deus e morrer. Tudo deve ser para a glória de Deus, porque não nos esqueçamos de uma coisa. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O marido é a cabeça da mulher, mas Cristo é a sua cabeça. Ele deve ter sintonia com o Senhor e ser dirigido e guiado pelo Senhor.
Acima dele está o Senhor. E ele deve levar toda a sua família a servir a Deus. E além do relacionamento conjugal, nós temos também um relacionamento entre pais e filhos, que também é outro relacionamento que reproduz o relacionamento do céu. Porque as duas pessoas divinas são chamadas de pai e filho. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Jesus diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, chamando-o de Pai. Então o relacionamento de pai e filho reproduz aqui o relacionamento entre Deus o Pai e Deus o Filho. E como deve ser esse relacionamento? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. Os pais são a primeira autoridade constituída por Deus sobre nós. E a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus e quem resiste à autoridade resiste a Deus. Está lá em Romanos capítulo 13. E as primeiras autoridades que Deus constitui são os nossos pais, que são coparticipantes da nossa criação. Eles, ao lado de Deus, são responsáveis pela nossa criação. E daí que vem a autoridade deles. Eles são sócios de Deus na nossa própria existência. E nós devemos obedecer aos nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar não é só obedecer, mas ajudar, assistir nas dificuldades, na velhice. E nós só teremos uma vida quantitativa e qualitativamente boa na terra, se honrarmos os nossos pais e mães. Então, os filhos devem obedecer aos pais. Jesus aprendeu a obediência, diz o escritor aos Hebreus. E ele dizia que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus é o exemplo de obediência. Ele se relaciona com o Pai através da obediência. E a Bíblia diz que foi obediente até a morte. Assim devem ser os filhos, obedecer a Deus. Não só até casar-se, porque muitos acham que só tem que obedecer aos pais até se casar. Não, tem que continuar obedecendo aos pais. Lógico que os pais não podem interferir no casamento dos filhos, porque deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á sua mulher e serão ambos uma carne. A família agora, constituída pelo casamento, é uma família independente. Mas nós continuamos filhos e devemos obedecer aos pais. Mas os pais também têm um comportamento. A Bíblia diz, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devem, em primeiro lugar, não provocar a ira aos filhos. Isto é muito importante. Os pais não podem ter atitudes que levem os filhos a ficar magoados, ressentidos e revoltados contra eles. Eles devem ser prudentes, exercer a autoridade, castigar, porque o pai mostra o seu amor para os seus filhos através do castigo. Está lá em Hebreus, capítulo 10. Aliás, capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 12,
do versículo 5. E já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então há necessidade sim da correção, da disciplina. Hoje há um ensino falso por aí, dizendo que não pode criar traumas às crianças, não pode falar não, tem de falar não, tem de ter autoridade, se você ama, você corrige. Mas isto não quer dizer provocar a ira. Nós não podemos descarregar as nossas frustrações, as nossas contrariedades sobre os filhos. Devemos exercer a autoridade, mas sem provocar a ira aos filhos. Porque lá na frente, quando você estiver na velhice, você vai depender deles. E se eles estiverem revoltados, magoados e ressentidos, você estará jogado, na melhor das expressões, no asilo. Quando não abandonado de vez. Porque é a lei da semeadura. Não podemos provocar a ira aos filhos. Mas os pais têm que criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais têm um dever de criar os filhos. Irmãos, quem tem que criar o filho é o pai e a mãe. Não está escrito aqui. Na minha Bíblia não está escrito. Mas o avô cria o neto. A creche cria o neto. A escola cria o neto. A babá cria o neto. Não. Está dizendo os pais devem criar os filhos. E os pais hoje fazem o que o pastor, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, diz que é a terceirização. Hoje há muita gente terceirizando a criação dos filhos. Tem os filhos, mas querem que os outros criem. Não é assim, não. O pai é quem tem que criar. Inclusive na doutrina e admoestação do Senhor. Não é a escola bíblica dominical que vai ensinar a Bíblia para o seu filho. É você. A escola bíblica dominical reforça. A escola bíblica dominical complementa. Mas são os pais que têm que ensinar a doutrina e a admoestação do Senhor. Hoje nós não vemos isto. Hoje nós estamos numa situação muito difícil, porque os pais querem que as creches, querem que as escolas, querem que o mundo, a igreja, ensine e eduque os seus filhos. E eles só querem fazer os filhos e deixar o ônus com os outros. Não é assim, não. Os pais têm que criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É dever deles. Instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se esquecerá dele. Tomemos muito cuidado. É um dever que os pais têm. A família bem andará se os pais não provocarem a ira aos nossos filhos, aos seus filhos, e os criarem na doutrina e admoestação do Senhor. E se os filhos forem obedientes aos pais. E na parte final aqui, lembrando que Paulo também fala do relacionamento do cristão no mundo do trabalho. Naquele tempo, muitos dos salvos eram escravos. A maior parte da população era de escravos. E Paulo diz que os escravos, os servos,
deveriam obedecer ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Hoje não há escravidão, mas hoje nós somos empregados. Hoje nós somos funcionários, se estamos no serviço público com hierarquia. Devemos obedecer às autoridades, obedecer aos patrões, como a Cristo. Como a Cristo. É aquele sentido da vida de que eu falei no início da aula. Nós estamos aqui de passagem, indo para o céu, temos que agradar a Deus. Por isso nós temos que fazer o nosso serviço da melhor maneira possível, lembrando que não estamos servindo a homens, mas servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo as nossas tarefas, sendo obedientes, sendo trabalhadores. E, por outro lado, o Senhor diz que quem for senhor, que também sirva a Deus. Então, aquele que é patrão, aquele que é encarregado, que é chefe, deve fazer o mesmo com os servos. Lembrando que eles têm um senhor acima deles, que é o próprio Deus. Olha o que diz Paulo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, e sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então também, com sinceridade, fazendo a vontade de Deus, sendo humilde, manso, longânimo, honesto, os que têm autoridade devem lembrar que Deus está acima deles também. Sociedade, família e mundo do trabalho. Uma vida com sentido. Uma vida de quem está indo para o céu. E que nunca se esquece disso no trato com o próximo. Amém.